Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, senhores presentes. Declaro aberta a 89ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno-Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite aos colegas vereadores e aos demais presentes. Boa noite. Boa noite. Ata da 88ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno-Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno-Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa. Senhores, Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da correspondência recebida, a saber, convite do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para a posse do presidente eleito, conselheiro Sebastião Eudécio Ramos de Castro, do vice-presidente eleito, conselheiro Cláudio Couto Terrão, e do corregedor eleito, conselheiro Maurício José Torres Duarte, a realizar-se no dia 9 de fevereiro de 2015, às 17 horas, no auditório Vivaldi Moreira, na Avenida Raja Gabarria, 1305, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ofício circular número 01, de 5 de janeiro de 2015, da Câmara Municipal de Socorro, comunicando que no dia 10 de dezembro de 2014 foi eleita a mesa diretora para o biênio 2015-2016, que ficou assim constituída. Presidente, Laura Aparecida de Toledo, PTB. Vice-presidente, Pedro Sábio Nunes, Solidariedade. Primeiro secretário, João Pione Neto, Democratas. Segundo secretário, José Carlos Tolanes, PTB. A seguir, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra à senhora Marcelina Batista Costa, que se apresentou como a nova engenheira agrônoma da Emater, colocando-se à disposição dos vereadores, explicou sobre o crédito rural, usou da palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima, que desejou boas-vindas à senhora Marcelina Batista Costa e comentou sobre a possibilidade de implantar a Feira do Agricultor. Os vereadores José Raimundo de Castro, Suelene Almeida, Antônio Marcos Martins, João Francisco da Silva, Maria Helena de Godoy Santos, Antônio Daniel da Silva e Joaquim Felício Simões Filho também desejaram boas-vindas à senhora Marcelina Batista Costa. O vereador Antônio Marcos Martins ainda mencionou que as estradas rurais têm sofrido com os deslizamentos de terra e pediu a colaboração da senhora Marcelina para a feitura do projeto de lei e essa se dispôs a ajudar. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Cláudia Cristina de Lima, que falou sobre a implantação do balcão de atendimento para a emissão do documento de identidade RG. E solicitou à presidência da Casa que fosse encaminhado o ofício ao delegado da Polícia. Por seguinte, o vereador Antônio Marcos Martins reiterou o pedido da vereadora Cláudia Cristina de Lima. Em seguida, a vereadora Suelene Almeida manifestou sua satisfação e informou que o Centro de Referência de Assistência Social CRAS encaminha as pessoas para a cidade vizinha a fim de que possam fazer documentos de identidade. O vereador Antônio Marcos Martins frisou que não fez o pedido antes, pois se tratava de final do exercício. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião e nada a tratar na segunda parte, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada essa reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno-Brandão, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2015. Todos de acordo? Sim. Sim. Está aprovada. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Câmara
Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, Gabinete da Presidência. Contagem, 3 de fevereiro de 2015. Ofício, número 029/2015. Senhor Presidente, a Câmara Municipal de Contagem comunica a composição da mesa diretora para o biênio 2015-2016, assim constituída. Presidente, vereador Gil Antônio Diniz, Teteco, PMDB, reeleito. Primeiro vice-presidente, vereador Alex Giorgi, SDD. Segundo vice-presidente, vereador Frederico Ricardo Fonseca Carneiro, Fredinho, PROS. Primeiro secretário, vereador José Roberto Ribeiro Beto Diniz, PSDB, reeleito. Segunda secretária, vereadora Isabela Hilarete, PTB. Sem mais no momento, renovo o protesto de elevada estima e estimada consideração, atenciosamente, vereador Gil Antônio Diniz, presidente. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao doutor Gilberto Amorim Batagim. Por gentileza. Perguntas? Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Senhor vereador, senhor presidente, conterrâneo do vereador. O começo é um pouco emocionante para mim, porque há algum tempo eu venho a essa casa e tenho conhecido um pouco das pessoas aqui presentes. E hoje, como o assunto em pauta é o serviço de saúde, eu tenho que dizer aos senhores que estou muito satisfeito por poder falar a todos os presentes. O que me traz aqui é para que a gente possa colocar todos ao par da efetiva situação por que passa a saúde no país. Isto não é um privilégio só da cidade de Goiânia Brandão. Isto é um defeito de todos os municípios do nosso país. As cidades maiores, as cidades menores, na sua proporção, sofrem os mesmos problemas. A cidade maior, os problemas são muito maiores. As cidades menores sofrem também, porque um pequeno problema em Goiânia Brandão é um pequeno, grande problema para uma cidade de 10 mil, 11 mil pessoas. Para uma cidade maior, o problema é muito maior. Como eu tenho certeza que todos acompanham a realidade regional, então eu permito-me também comentar algumas cidades vizinhas. Caso específico de uma do estado de São Paulo, que é a cidade de Socorro, e de uma vizinha do estado de Minas Gerais, que é a cidade de Rufino. Eles têm os mesmos problemas nossos, as mesmas situações, as mesmas dificuldades, só que numa proporção gigantescamente maior. Nós temos sérios problemas. É muito complicado para a gente equilibrar as nossas contas. Muito difícil. Por quê? O que a Previdência nos manda é um dinheiro que efetivamente não cobre os custos. Nós temos na cidade uma associação que em muitos lugares não deu certo. Mas aqui é uma necessidade, porque são duas instituições, são dois serviços que um depende diretamente do outro. Não se pode falar do hospital, não se pode falar da Secretaria de Saúde, não se pode falar, temos que falar a linguagem dos doentes e que precisam de atendimento. Todos sabem que a nossa população não é de uma renda per capita tão alta que permitiria que eles buscassem atendimento em outros lugares do país. Eles estão aqui, eles precisam ser tratados aqui. E o que a gente tem visto ao longo do tempo é uma coisa absurda. Toda a região sofrendo a situação caótica da saúde. Uma situação inexplicável. Todo mundo sabe o custo. Quando a gente pensa que o dinheiro é o maior bem de uma sociedade, não.
O dinheiro também é uma das grandezas da sociedade, mas a maior grandeza é a saúde, porque sem saúde não se aproveita nem um tostão. E nós estamos com uma saúde com alguns erros que vêm ao longo do tempo. Então eu venho aqui para tentar conscientizar os senhores, com alguns exemplos, que a nossa região está tendo um esvaziamento da saúde, ou seja, todo mundo quer passar este atendimento para algum lugar. A minha responsabilidade está feita. Só que a doença continua a não ser sanada, continua a não ser resolvida. Por quê? Você faz um convênio com qualquer outro lugar, monta uma porta aí para atender X horas por dia e o coitado do doente, que a renda per capita não permite correr atrás, tem que ir buscar atendimento nesses lugares. E o exemplo todos sabem. E a gente vai poder hoje, talvez, esclarecer um punhado de coisas que muitos não conhecem. Por exemplo, Munhoz terceirizou o seu atendimento todo, parte aqui, parte em Ouro Fino, parte em Pouso Alegre. Hoje nós temos uma cidade do tamanho, por exemplo, de Monte Sião, que tem um atendimento hospitalar precário. Nós temos uma cidade como Ouro Fino, com médicos de renome nacional, que passa por uma séria crise financeira. Todos os senhores devem ter acompanhado, a imprensa noticia, que põe em xeque a própria estrutura hospitalar. E tudo que podia ser tentado, eles estão tentando. Mas o déficit de 1,5 milhão continua para ser pago. Socorro, uma cidade do estado de São Paulo, que todos dizem, o estado de São Paulo é diferente. Não. O SUS é essa situação caótica em todos os estados da nação. Não é só em Socorro, não. A Santa Casa de Socorro sofre sérios problemas. Fomos aí, a semana passada, fazer uma visita num daqueles lugares que é cantado em prosa e verso como um exemplo para todos seguirem. Caxambu, cidade nacionalmente conhecida, com a cidade adjacente, quase que se torna o mesmo município, que é Baipendi. Fomos pessoalmente 4 horas de viagem para ir e 4 horas para voltar. Sinceramente eu digo aos senhores, eu não quero para a cidade onde eu nasci algo parecido. Por quê? Porque nós estivemos já por 2 vezes no Ministério Público aqui, e em todas as vezes nós não abaixamos a nossa vista, porque nós não fazíamos irregularidade nenhuma. Não se pode querer prestar saúde criando métodos completamente indescritíveis. Em um lugar que tem algo em torno de 40 mil pessoas. Um mercado comercial fantástico, em que as empresas colaboram, em que o próprio recém-admitido aqui, o SAMU, tive aqui na reunião que os senhores aprovaram o contrato com o nosso convênio, certo? E fiquei impressionado. Claro, o hospital de lá está numa situação financeira exemplar. Por exemplo, a junção pronto atendimento e saúde tem que caminhar junto, porque a saúde é uma só. No pronto-socorro de Baipendi, o SAMU é quem custeia todo o pronto-socorro. Médicos, atendentes, recepcionistas, ambulância, e assim mesmo eles trabalham na comunidade, assim mesmo a prefeitura repassa 30 mil reais para o pronto-socorro deles, que não tem custo nenhum, e só Deus sabe as coisas que eu ouvi nesta visita lá. Eu não quero isso para a nossa cidade. Isso não é razoável. Eu não quero isso para a nossa população. Não é justo. Eles vão ao mercado, vão à população e tem algo como um pseudo-plano médico que paga para ser atendido em Caxambu uma pessoa individual R$60. Através de um carnê de doação, que é este daqui, em que o indivíduo paga R$60 e quem tem família paga R$100.
Os senhores querem isso para a nossa cidade? Carnê numerado, picotado e recolhido. Fomos visitar a estrutura deste carnê. O pronto-socorro não faz sutura, não tem sala, não tem foco. Nós temos mais condições do que eles. Então, fazer doação é muito bom, mas não pode vender uma coisa e entregar outra. Então, a grande cidade, com grande complexo, são 40 mil pessoas. É um pouco diferente das nossas 10 mil, presidente. Muito diferente. Só fazer a conta, R$10 vezes 40, vê quanto dá, R$10 vezes 10 mil, vê quanto dá. Então, a gente não pode ouvir uma situação única, talvez, que se fala muito bem de lá, porque aí nós fomos a UTI do lugar. Eu estou descrevendo para poder entrar no assunto, e não vou ser muito prolixo, não. Entrei na UTI, tem um doente que está na UTI há 1 ano. 1 ano. Isso não é um doente de UTI. Eles têm anestesista. 2. Em que para cada um, o município arca com R$20 mil mês. 40 mil para manter 2 anestesistas. Então é uma realidade tão diferente da nossa que eu não tenho inveja dela. Fui até Pouso Alegre segunda-feira, passei o dia em Pouso Alegre. A grande Pouso Alegre está crescendo da maneira mais desordenada que eu conheço. Pior do que a cidade de São Paulo, eu acho, em alguns sentidos. Aquilo, com esse crescimento demográfico, vai ser de uma complexidade incrível. O SAMU, que é cantado em prosa e verso, faz diariamente algo em torno de 6 viagens intermunicipais e mais uns 30 acontecimentos dentro da cidade. E nós arcamos aqui com a nossa cota para poder fazer parte de todo esse complexo de atendimento à saúde. Sinceramente, eu acho que as nossas ambulâncias ainda, com toda a deficiência nossa, prestam um serviço a um custo até menor do que esse, porque o SAMU vai funcionar aqui tal qual funciona o SUS. Uma central de regulação, você vai pedir uma viatura na central que é Varginha, que vai continuar sendo Varginha, e eles vão levantar o local onde tem a ambulância mais próxima. O que significa mais próximo de Bueno Brandão, os senhores sabem mais do que eu. É desgraçadamente 30 minutos para mim, para sair instantâneo tudo. E a gente sabe que as coisas não são tão instantâneas. Então eu acho que a gente também vai ter problema com o SAMU. A outra situação é Socorro, cidade de São Paulo. Né? Sábado, um paciente na fila do pronto-socorro preferiu sair da fila e vir a Bueno Brandão para ser atendido. Porque não existia a rapidez de atendimento. E aí a gente acaba caindo na nossa cidade, que é o que nos interessa. Eu só quis dar um relato para os senhores do que acontece por aí e a gente pode depois abrir isso aí e a gente voltar a falar a respeito, com alguma constatação de algumas coisas. A nossa cidade conseguiu ter uma junção, porque são duas coisas diferentes. O hospital é uma coisa, gestão de saúde, prefeitura é outra. A prefeitura é obrigada a manter um pronto-socorro atuante, serviço emergencial. O hospital vive de doentes internados, da situação de entrar o doente pela porta, pelo pronto-socorro e ser mantido internado. As estatísticas mostram que nós não recolhemos menos doentes do que proporcionalmente qualquer uma dessas outras cidades. Então, nós temos aqui duas instituições que uma não sobrevive sem a outra. Uma não sobrevive sem a outra. Não adianta vocês terem aqui, nós temos, agora que eu estou residindo aqui, um município que tem o melhor pronto-socorro do Brasil, se ele não estiver hermeticamente ligado ao hospital. E o hospital
nem com benfeitores, nem com provedores, nem com reguladores. O hospital não sobrevive sem um pronto-socorro. A escala é muito ruim, e aí os preços praticados também tornam inviável isso tudo. E a gente parte de alguns acordos operacionais feitos no passado, e a gente tem que entender, quando eu nasci nessa cidade, no lugar onde está essa Câmara hoje, que foi minha casa de nascença, nesse chão daqui da Câmara, chovia torrencialmente 2 horas da madrugada, e não tinha ambulância, não tinha médico, e tinha que ir atrás da parteira. As coisas mudaram, claro que mudaram, para melhor. Se muito lento, um pouco mais rápido, a gente não consegue mencionar isso, medir isso, mas evoluiu. E os nossos problemas são tão fáceis de serem solucionados, mas na prática eles se tornam tão difíceis que a gente fica muito preocupado. Então, o que significa? A prefeitura tem com o hospital um acordo operacional feito em outros tempos que só privilegia o pagamento dos médicos. Um dinheiro extremamente marcado, esse é para pagar os doutores. Não tem segredo nenhum, é coisa de R$85 mil por mês. É o que dá para dividir em 30 dias ou 31, de acordo com os plantões, para os centros médicos. Isto dividido dá para cada médico, para os senhores terem uma ideia, R$400 menos do que paga a cidade de Ouro Fino. Se os senhores tiverem um filho, como eu sou daqui, a mãe tem que primeiro não querer que o filho fique aqui. Se os senhores multiplicarem R$400 por quantos plantões esse rapaz fizer aqui, em 10 anos, é coisa de 600 mil cruzeiros que ele deixa de receber. Então, ele não se radicaliza aqui também por essa situação. Existem os filhos, os motivos mais diferentes uns dos outros, mas essa é uma realidade. Nós não pagamos o maior valor. Aí a gente passa por socorro e fica pior ainda, porque as 2 vezes que eu fui lá, levando doentes, chegamos às 8 horas da manhã lá e 2 horas da tarde não tínhamos sido atendidos. E o doente é daqueles que podia arcar com a despesa e estava pagando o atendimento. Uma baita de uma Santa Casa, muito bonita, muito limpa, funcionalmente perfeita. A nossa está recebendo alterações a todo momento. Mas esta é uma realidade. Eles têm sérios problemas. Antes deles terceirizarem uma administração global, eles estavam em vias, inclusive, de fechar o hospital. Fiz algumas reuniões com o prefeito de lá e foi essa a conclusão que teve. Foram pegar uma empresa lá do interior do estado de São Paulo para vir dar um jeito. Então, para não me alastrar mais e depois explicar para os senhores o que tem de coisas fáceis que a gente precisa ajustar para que a nossa cidade, que tem um déficit mensal nesta conjugação pronto-socorro, hospital, da ordem de 20 a 25 mil reais por mês. Doutor, claro. Eu queria, para a gente concluir, nós estamos já. Para ficar muito objetivo, eu pediria que o senhor pedisse, que fica muito direto, para alguém que pudesse ler este jornal, do dia 6 de fevereiro. É disto que os senhores vão saber porque que o nosso problema é muito simples de resolver. O nosso déficit de 25 mil é quase nenhum. Agora, quando nós fizemos um acordo com a prefeitura, que na época deve ter sido muito difícil de ser fechado, isso tudo, nós já teríamos que ter posto para o pronto atendimento do hospital numerário para pagar, porque o hospital, o pronto-socorro não sobrevive só de médico. Tem enfermagem, tem recepcionista, tem remédio. E só os 85 mil reais que o hospital recebe para pagar os seus médicos que ali trabalham, não permite que isto seja completado. Porque isso impacta depois no custo final do hospital. Porque entra o dinheiro e quem paga medicamentos, paradrapo, gás, luz, eletricidade, reparos de manutenção. Então, nesse jornal que os senhores vão ver, que está uma matéria muito bem feita, o Jornal do Socorro,
em que eles dão o déficit. Por que o déficit acontece? Acontece justamente por isso. Porque as verbas não são destinadas da maneira mais sensata. Então, o hospital tem acumulado esse déficit. Eu não estou ali gerenciando há muito tempo, mas isso não vem só desse período, isso vem de anos atrás. Por quê? Porque as coisas foram postas ou provisoriamente, que já foram um passo muito bom fora da minha parteira que me trouxe ao mundo, mas não dá. O hospital banca um jogo que ele não tem condição financeira para isso. Agora, sempre ele estava se mantendo com a história da festa. E por que eu estou vindo a público hoje de uma maneira mais enfática? Porque a festa sempre dava algo bem animador, mas com algumas mudanças de data, de formatação, ela transferiu para o hospital esse ano simplesmente 3 bezerros e mais R$29 mil. Com isso, não deu para pagar o 13º salário, que foi mais do que isso. O ano passado ela nos deu 120 mil. Nisso tem também um pouco de erro meu, mas a festa é domingo, todos sabem que eu trabalho no domingo, também não pude me envolver nela. Mês de dezembro, todo mundo preparando o Natal, 13º, férias, amigos, não teve o retorno desejado. Uma coisa é hospital, outra coisa é pronto-socorro. Então, o que eu peço a esses senhores representantes da população é que pensem nisso e que entendam por que é que nós precisamos ter uma solução para isso. Ter um aumento desta verba que a prefeitura encaminha para o hospital, porque nós não sobreviveremos sem isso. O ano que passou, fomos atrás de alguns aumentos de receita. 4 leitos, que inicialmente eram 2 para a saúde mental, que nos daria algo em torno de 19 mil para adaptação e depois mais 27 mil por mês. Imaginava que isso pudesse dar aí uns 5, 6 mil reais de lucro. Então a gente fica, por um déficit de 25 mil reais, a gente fica tentando, pega 2 mil aqui, 3 mil ali, e fatalmente a gente acaba não fechando a conta. Então, qualquer pergunta eu estou à disposição para analisar mais profundamente. Pediria para o senhor concluir, porque nós estamos... Claro. Concluir saúde é muito complicado, muito complicado. Nós estamos no tempo, muito importantíssimo. Só para terminar, números. Quando nós chegamos, nós temos uma receita de 29 mil reais que vem do SUS, em que nós já tínhamos um comprometimento de 7 mil dela por 36 meses, que faltam 10 para pagar empréstimos em outro tempo. Isso também faltava, também não dava. Então vem se equilibrando desta forma e não se consegue mais. Não se pode viver fazendo uma festa por semana. Muito embora a diretoria do hospital, saibam os senhores, irá começar mensalmente a fazer alguns eventos sócio-arrecadatórios. Os médicos todos estão conscientizados, todos vão colaborar com isso. O custo não vai ser nada da instituição, a instituição só terá o processo de massificar essa receita, arrecadar com isso. Os médicos, o bem vão, custe quanto custar, eles vão arcar com isso, e a gente vai ver com isso agora. Eu acho que este convênio que a prefeitura e o hospital mantêm tem que ser revisto no valor, porque tem enfermagem, tem medicamento. Para vocês terem uma ideia, no mês de fevereiro, tudo bem, foi o mês que mais se gastou. Então, eu estou usando o mês que mais se gastou de remédio para pôr na minha conta. Foram 12 mil reais de medicamento. Então, nós estamos sofrendo aqui agora, em Moura Brandão, uma remodelação da saúde. Atendimento básico, primário, unidades básicas, vão ser as 3 que a lei permite pelo nosso número de habitantes. Então, elas vão cuidar, as 2 que já existem, a terceira nesse posto que foi revitalizado aí, né? Vamos atrás do mais médico, mas isso eu falo só em nome do Conselho Municipal de Saúde que eu presido. Do hospital como gerente, eu digo que ele precisa, tá certo?
de essa receita para pagar o que completa essa despesa. Está muito defasado isso, e de 25 em 25 nós temos mais 100 e tantos mil de água para pagar, então os 29 acabaram numa folha que a gente tem mantido graças à colaboração do nosso grupo. Eu gostaria de deixar aqui claro para a população, nunca vi um grupo de enfermagem tão competente quanto o nosso, né? Mas eles também não aguentam mais. Nós estamos, médicos não são reajustados há mais de 2 anos, são 2 anos que eu estou aqui, antes também era assim, eu não vivia essa realidade, mas a realidade minha é essa, e nós vamos fatalmente perder para todas as regiões. Eu vou ficar aqui, custa o que custar, mas nós não vamos ter mais gente. Por quê? Porque os nossos valores estão fora do mercado. Esse jornal, quem tiver a oportunidade de ver, ele esclarece tudo isso com muita clareza, sem a minha dificuldade para ser, porque tudo tem uma razão de ser. Então, cada coisinha, se for explicar desde o início, a gente vai ficar aqui alguns meses para dizer. Mas o jornal faz uma reportagem muito, muito bacana. E é a expressão que mostra que nós não estamos fora do mercado. Eles falam das cores, do atendimento de cores. Os senhores acham que eu, na cidade, que eu posso dizer assim, dos senhores, eu vou botar cor no atendimento? Só vou atender quem chega em 15 minutos na cor verde, depois na cor amarela, depois na cor... Não, nós temos que atender todo mundo, a população nossa é pequena. Mas nós estamos aí numa coisa que é tida como avanço atual. Nós já fazemos isso. O nosso problema é numerário. E é isso que é fácil de entender. Doutor, eu agradeço a presença do senhor. E, senhor presidente, uma próxima consideração. O senhor vai reivindicar, vereador, por gentileza, rapidinho, que tem a Guilherme ainda para... Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos e obrigado pelo espaço. Revendo aí as colocações do doutor, realmente a gente percebe que isso é uma realidade, né, no país, é a realidade em Guarda-Brandão que vem acontecendo. Não vou nem alongar muito, porque todos me conhecem, estou envolvido no hospital desde janeiro de 1989, né? Essa dificuldade financeira vem se arrastando desde lá, desde sua fundação em 1972, sempre foi assim. Agora, o senhor pode ter certeza, doutor, que nesta casa, sempre quando veio os projetos para cá, nós batalhamos para melhorar esse projeto. Infelizmente, não depende de nós, vereadores, para aumentar valores ou diminuir valores. Isso seria inconstitucional. Isso deve partir do Executivo. E com certeza, se o Executivo mandar para cá, nós vamos com todo carinho aprová-lo, né? Quanto ao convênio de 85 mil, que o senhor disse que teria que estar sendo revisto, acabei de receber aqui o projeto número 06, que autoriza concessão de subvenção social ao Hospital Mater Bom Jesus para atendimento ambulatorial. Então, seria um novo convênio e um novo projeto. Por que então não rever aquele outro? Não sei se isso foi discutido com a diretoria do hospital, com a provedora, o pessoal está ciente disso, né? Então, poderia ser feito tudo no mesmo convênio, né? A gente sabe da dificuldade. No ano passado, esta casa envolveu com aquela festa, né? Todos os vereadores participaram, contribuíram e nos ajudaram para a gente estar arrecadando aquele recurso. Temos ciência disso, que realmente a entidade passa por dificuldade, né? E não é de agora, e com certeza passou o ano passado também. Só gostaria de deixar claro também o seguinte: o ano passado, no mês de agosto, foi devolvido dinheiro para a prefeitura, R$ 2.750, com a alegação de que estava sobrando recurso. Então, pelas palavras do doutor hoje aqui, aquilo que foi causa de entrevista na rádio foi colocado, foi um equívoco, né? Então, não estava sobrando recurso, estava faltando recurso, né? Ainda houve comentários que estava sobrando recurso porque eu afastei do hospital e começou a sobrar dinheiro, né? Isso foi dito pelo chefe de gabinete dentro desta casa. Então, isso não foi uma realidade, porque hoje estamos aqui vendo a dificuldade que o hospital está passando. Então, nunca sobrou recurso. E o senhor pode ter certeza que, se o Executivo tomar a iniciativa de mandar o projeto para cá, eu sou o primeiro a votar sim. Com a palavra, a senhora
Lirlene Terezinha Ramalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou ser bem objetivo. O doutor Gilberto já explanou bastante a nossa realidade, que não é só nossa, né? Eu tenho em mãos todo o relatório das nossas despesas, das contas, né? Receitas. E a gente continua tendo os déficits, né, mensais de 25, 29 mil, 20, que eles variam. Então, na realidade, hoje, o objetivo nosso aqui, nessa casa, é que, como um recurso para que a gente consiga, de sobrevivência do hospital, para que o dinheiro que tenha da Câmara Municipal possa ser revertido para a gente, aquele estorno, né? Possa ser revertido para nós do hospital. Até já tinha adiantado com a Cláudia e o Joaquim, né? Que para a gente poder sobreviver mensalmente, como ele falou, doutor Gilberto, nós não só os 85 mil são necessários, porque a gente não tem só o corpo clínico. Né? Nós temos a enfermagem, nós temos medicamento, nós temos secretaria, então a gente está, em termos de conta, tem hora que a gente não tem conta para comprar um gás, não tem dinheiro para comprar um gás. Né? Então, às vezes, algum dinheirinho que entra, em caixa, às vezes é comprado. Então, de repente, fica fácil falar que é um saco sem fundo, e na realidade é um saco sem fundo mesmo, né? É uma entidade filantrópica. Então, se nós não dependemos de parte de carnezinho, igual o doutor falou, que eu acho, na minha opinião própria, ajuda, mas não é necessário, não é o suficiente. Então, é necessário uma coisa que venha grande, que cobre todo mês, para que respire, que a gente respire. Não todo mês enfermeira falando comigo, eu vou sair, você tem garantia de que eu recebo no mês que vem? Janeiro nós pagamos com aperto, aí uma das enfermeiras falou, para o mês que vem eu tenho salário? Respondi que eu não sabia. Né? Então, acho que para a gente respirar mensalmente, e pelo menos a enfermagem, todas as contas pagas, né? A gente trabalhar não com lucro, mas com quitação de contas, quitação de dívidas, de salário, né? E que a gente possa caminhar. Que ele está em pé até hoje, porque ainda a gente tem uma estrutura de terreno para ser vendido. A hora que o negócio aperta, vende o terreno. A festa que não deu muito foi dividida com outra entidade. Então, a gente ficar só sobrevivendo de festa aqui, a população também já não aguenta mais. Pedir, a população também não aguenta mais. Né? Ficar de porta em porta, também parece que a gente está mendigando. Tentamos acordo com a Bragantina, foi cortado, né? Mudou de direção, já foi atrás novamente, talvez eles vão abrir novamente para a gente, que é uma saída, que eu acho que é interessante. Descontar R$5 de uma conta, eu acho que é viável. Mas até isso ser resolvido, o que a gente veio pedir hoje, na realidade, é aquele repasse de sobra, de estorno para o hospital, diretamente para o hospital. Senhor presidente, Doutor Antônio Marcos Martins. primeiramente, boa noite a todos. Sobre essa questão do repasse mensal, juntamente com a doutora Neiva, um pouco antes da reunião, a gente fez uma pesquisa, efetuou uma pesquisa junto na internet e achamos um assunto pertinente em relação ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Até imprimir a folha que era mais necessária. E foi uma consulta da presidente da Câmara de Barra do Garça, daquele estado, para a consultoria técnica do Tribunal de Contas do Estado. Eu vou só ler o essencial, certo? Feitas as considerações, páginas 1 e 2, em resposta à consulente, afirma-se que não há impedimento legal para a devolução mensal de excedentes do décimo recebido pela Câmara ao Poder Executivo ao longo do exercício financeiro. Não existe impedimento legal. Entretanto, a mesa da Câmara deve verificar a conveniência e razoabilidade da devolução mensal do saldo de caixa e banco à contabilidade central.
considerando as obrigações da entidade assumidas e compromissadas a pagar ao longo do exercício financeiro, bem como as despesas de caráter continuado e outras provisões de despesas que possam ocorrer, zelando assim pelo equilíbrio de sua execução orçamentária, para evitar o indevido procedimento de deixar restos a serem pagos no exercício seguinte, diante da inexistência de disponibilidade financeira para despesas processadas e não pagas durante o exercício. Ou seja, o primeiro parágrafo falou que não tem impedimento legal, no entanto, chama atenção no próximo, porque tem as questões das obrigações da Câmara Municipal. Continuando. Além disso, se as sobras orçamentárias do 10º ocorrerem reiteradamente, é recomendável proceder à adequação orçamentária, ou seja, alterar para menos o orçamento superestimado da Câmara, aonde que o Tribunal de Contas, a consultoria técnica quis dizer, se hoje o nosso orçamento gira em torno de R$800 mil nesta Câmara, e a gente começar a devolver reiteradamente mensalmente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais vai vir até nós e vai nos obrigar que esse orçamento seja reduzido próximo daquele valor sem a devolução. O ano passado devolvemos em torno de R$270 mil. Então a gente faz 270 mil que devolveu o seu poder executivo, o Tribunal de Contas vai querer que esses 270 mil não façam mais parte do nosso orçamento. Ou seja, se a gente tem que fazer duas devoluções anuais, vamos supor, uma na metade do ano e outra no final do ano, a gente vai ter um valor a mais para ser devolvido. E aqui a gente deve deixar bem claro a todos que aí, é o que eu vou ler aqui agora, que o empenho desse dinheiro, o gasto do mesmo, que é devolvido pela Câmara, fica a cargo do Poder Executivo. Vou continuar aqui. No outro viés da questão, embora prevaleça a discricionalidade na escolha do momento adequado para a devolução do excedente recebido dentro do exercício financeiro, não é possível ao Poder Legislativo a pretensão que tais recursos sejam destinados a uma determinada finalidade, ou seja, a Câmara não pode obrigar o Poder Executivo que ele aplique esse valor em tal ação. Desse modo, uma vez devolvido o numerário não utilizado, este passará a integrar o caixa único do município, cuja gerência é de responsabilidade do Poder Executivo local. Próximo. Portanto, efetivada a devolução de recursos não utilizados, a Câmara perde domínio sobre a aplicação do dinheiro, não lhe sendo possível ditar o seu destino, quer indicando repasse para certa entidade ou o seu emprego na realização de alguma despesa. Terminando, posto isso, ao julgar o presente processo incomungando este egrégio tribunal, prêmio deste entendimento, sugere-se que determine a atualização da consolidação de entendimentos. Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ele foi favorável à devolução mensal, já que não tem impedimento legal, mas também chamou a atenção que, caso ocorra reiteradamente, esse valor, que a gente pode chamar de uma sobra de numerário, ele pode ser extinto, uma vez que leva a entender que é mau planejamento de orçamento. E aí, talvez, nem esse dinheiro que hoje nos sobra, que a gente repassa ao Poder Executivo, e o Poder Executivo tem a liberdade de passar para a entidade, no caso, o Hospital Maternidade Servo Jus, a gente não terá mais essa condição de fazer a vocês. Mas existe uma sobra, sempre existiu essa sobra. Então não seria assim somente Sim, meu presidente. devido a seu repasse destinado para a entidade? Senhor presidente. Antônio Marcos Martins, vereador. A sobra, ela depende muito do que a Câmara quer empenhar o seu orçamento. É lógico que dependendo do exercício, terá uma sobra maior, dependendo do exercício, terá uma sobra menor. Eu vou citar o exemplo de 2015, que a Câmara necessita de uma reforma. O vereador, o presidente, o vereador Joaquim Feliz Simões Filho, está correto na ação de que a reforma vai ser básica, concordo plenamente com a sua ação, é isso mesmo, dinheiro público não foi feito para ter gastos exorbitantes, e sim a gente tem que gastar no básico, no essencial, porque ninguém está nadando de braçadas. Desculpa o termo, mas é verdade. Sim, tem sobras, mas o que eu quero dizer que pode ser devolvida a uma entidade pelo Poder Executivo. O Legislativo tem a obrigação, por Constituição, de devolver ao Poder Executivo. O
que o Poder Executivo vai fazer com esse dinheiro é de liberdade dele. A questão senhorita Mirlene, se a gente devolver reiteradamente, mensalmente esse valor, pode ocorrer que o Tribunal de Contas vá nos cobrar. Por que essa devolução mensal? Ou seja, indica mau planejamento do orçamento. E aí, para o próximo exercício, ele pode nos cobrar que se faça o orçamento perto do que nós gastamos em 2015. E aí não terá nem mesmo essa sobra para se devolver ao Poder Executivo, ele ter a liberdade de passar a entidade para vocês. Olha, a entidade de vocês é assim, eu estou me referindo aos funcionários, nossa entidade. Ok? Senhor presidente. A palavra do Raimundo de Castro. Nirlene, boa noite. Então, você é testemunha de que eu lutei para que o projeto do ano passado tivesse tido um aumento no valor de 85 mil, que inclusive veio na última reunião nossa, nós tivemos que fazer uma reunião extraordinária, porque não foi discutido isso antes. Mesmo assim, nós aprovamos, os vereadores estão cientes disso, que nós aprovamos, que era melhor o 85 do que nada, não é isso? Chegamos a essa conclusão. Fizemos a votação nos 85 e manteve o repasse. E ficamos à disposição para que o Poder Executivo, no caso a Prefeitura Municipal, mandasse outro projeto para esta casa, alterando esse valor. Nós estamos aqui hoje e vamos votar o projeto aqui que aprovou, porque nós aprovamos ele. A lei que nós aprovamos. Hoje nós vamos votar ele novamente. Só que para o hospital continua R$1.024.666,50. Não houve alteração nenhuma centavo. Nós vamos estar voltando aqui, porque tem uma entidade nova aqui que vai receber esse recurso. Quanto às devoluções do ano passado, olha, em 6 de novembro, esta casa devolveu ao Executivo R$85 mil. Nós devolvemos no dia 5 do 12, mais R$85 mil. No dia 26 do 12, foi devolvido R$146.870,19. Então, dá mais ou menos aqui R$314 mil de devolução. Agora, a nossa, sugerimos, nós, vereadores, sugerimos que esse recurso poderia ser enviado para o hospital. Agora, o Executivo não transferiu ele para o hospital. Ele só transferiu o 85. Ele usou a nossa devolução e pagou-se o 85, que era o convênio. Agora, para que ele mandasse esse recurso a mais, teria que ter vindo um projeto para esta Câmara, para nós aqui, e nós aprovarmos alterando esse valor de R$1.024. O que o vereador Marcos disse, isso até compete à mesa diretora, ao excelentíssimo presidente, que é a respeito dos recursos. Eu não tenho conhecimento de quanto que tem em caixa hoje, eu só tenho conhecimento a partir do momento que eu entro no site CIF.net.gov, que todo mundo pode ter acesso, e lá você tem esse relatório do CIF.net.gov. Aí a gente toma conhecimento dos valores, Agora, quem tem essa decisão também são eles, mas pelas normas, pelas leis que a gente está vendo aí, fica meio difícil. Se a Câmara repassar direto ao hospital, isso é impossível, Tem o vereador João, que já foi presidente dessa Câmara, já foi da diretoria do hospital, trabalhou com a gente lutou para isso também. A gente não consegue a Câmara repassar direto. A Câmara tem que devolver ao Executivo e o Executivo mandar o projeto para cá e a gente aprovar e depois ele aumenta o valor da subvenção ao hospital. Como no ataque R$1.024.000, ele mandou um outro aqui de R$400 mil. Então, por que já não fazer a alteração nesse aqui de R$1.024.000 para R$1.424.000? Aí fica criando diversos convênios e tal, aí você não fica naquela dificuldade. Seria uma sugestão para você, como provedora, representante legal da entidade, ver com a Prefeitura. Em vez de nós esta Câmara aprovar esse outro novo projeto, fazer a alteração na lei de R$1.024.000 para R$1.424.000, e no convênio que foi feito, faz um aditivo, incluindo-se mais esses requisitos necessários aqui desse outro projeto. Não precisamos criar 2 convênios e 2 leis para a mesma coisa. Vereador Antônio Marcos Martins. Só para encerrar, talvez a minha explanação tenha sido técnica em cima de um parecer do Tribunal de Contas. Eu quero deixar bem claro, se a mesa diretora resolver transferir mensalmente o valor para o hospital, ótimo.
É um direito, né, para transferir para a prefeitura, o executivo transferir a vocês, né, a entidade Hospital Maternidade Sr. Bom Jesus. Ótimo, muito bem. Só fez a leitura do Tribunal de Contas. E para encerrar, só para reiterar o que o vereador José Raimundo falou, 400 mil. Se você faz a divisão por duas, enquanto vocês estavam explanando, eu fui fazendo uma conta aqui em média, dá mais de 33 mil por mês. Dá mais de 33 mil. Pelo que foi explanado, seria mais do que o suficiente, pelo menos de momento, correto? Para poder suprir o déficit que está ocorrendo. Né? Entendo, eu peguei o projeto ontem, já ouvi ontem, achei algumas coisas duvidosas. A gente vai ter que sentar e discutir esse projeto, né? Conforme for a discussão e a apreciação dele, vamos ver como será votado. Mas cabe a vocês da diretoria, próprios funcionários, também requerer que esses 400 mil sejam englobados, né, na lei já existente, para que se torne 1.424.000. Obrigado. Vereador João Francisco da Silva. Digníssimo senhores vereadores, diretores da Câmara Municipal, senhores vereadores, senhores aqui presentes, boa noite. Boa noite. Eu acho que é muito importante essa reunião de hoje, como diz, para chegar a uma colocação para determinar alguns casos pendentes que precisa. Veja bem, a importância que é o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus do que está passando hoje. Gostaria que o prefeito mandasse até mais um pouco de dinheiro, deixasse de fazer talvez alguma obra para podermos votar mais dinheiro para o hospital. Não seria nada agradável para nós de Goiânia Brandão saber que as pessoas não estão recebendo salário, saber que não foi difícil receber o salário do mês passado, o 13º. Gostaria que o prefeito mandasse aí mais um dinheiro maior para nós poder aprovarmos para ajudar o hospital. Não seria nada agradável para nós, vereadores de Goiânia Brandão, saber que o hospital está fechando e vai ficar aí a situação muito difícil. Meu amigo, digníssimo José Raimundo, o vereador José Raimundo trabalhou lá, meu digníssimo vereador Marco Antônio Martins me acompanhou muito também lá. Eu vejo a importância que é hoje o hospital de Goiânia Brandão. Toda hora eu estou passando em frente ao hospital, eu vejo a dificuldade do hospital, vejo os trabalhos do doutor lá, eles todos trabalhando, as moças trabalhando, as enfermeiras. Não é que está puxando para o lado do hospital, mas eu acho muito importante que o prefeito deve deixar uma obra até sem fazer. O hospital hoje é prioridade de Goiânia Brandão. Vocês pensaram bem se o hospital de Goiânia Brandão fechar e chegar um dia e saber que não tem hospital aqui em Goiânia Brandão? O que faz o povo? Como vão fazer o povo fora daqui, o pessoal quase morrendo, levar em Ouro Fino, Pouso Alegre, ou talvez em Poços de Caldas, eu levei muitas vezes. Então não seria nada agradável para nós da Câmara. Eu acho que o prefeito deve mandar aqui um dinheiro maior para nós poder aprovar. Pode contar com o meu voto quantas vezes precisar para ajudar o hospital, porque eu sei o quanto é difícil quem trabalha no hospital. A correria, principalmente em tempo de carnaval. Eu trabalhava na ambulância, ajudando lá, que as pessoas passavam lá, os médicos, as enfermeiras, trabalhando até amanhecer, não dormia, trabalhava todo dia, cumprindo com o seu horário. O Raimundo trabalhou muito tempo lá, tenho que agradecer muito ele também, que nos ajudou muito. Então, gostaria de dar essa mensagem para o prefeito, que não fizesse talvez uma obra, mas vamos esquecer de uma obra, mas vamos lembrar do hospital que está em dificuldade. E não pode brincar, porque se brincar, fecha. Isso que eu tinha que dizer a vocês, vamos trabalhar para não deixar o hospital fechar. Vamos ajudar o hospital, porque nós mesmos um dia podemos precisar do hospital. O povo está precisando, um dia pode ser nós que vamos precisar. Então, vamos trabalhar para não deixar fechar. Isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado a todos. Senhor vereador, o senhor me permite uma parte? Permito. Quando a gente cita os funcionários do hospital, né, a gente vê lá que são vários, né? Existe a parte técnica, o corpo clínico, existe a parte de enfermagem, mas existe também aquelas pessoas que trabalham na limpeza, na cozinha, na secretaria, né? Os motoristas de ambulância que hoje da prefeitura estão lá. Temos voluntários, que queira ou não queira, acaba ajudando também. A diretoria, que é voluntária, né? A gente sabe disso, ninguém, por ser uma entidade filantrópica, os membros da diretoria, ninguém tem remuneração, é uma doação, né? Sabemos a dificuldade que o hospital tem. Na parte técnica de enfermagem, nós sabemos que o Conselho Regional de Enfermagem exige maior número de enfermeiras e técnicas. Nós estamos abaixo, isso vai ser cobrado, né? Então, eu sei que é sobrecarga, é sobrecarregado, e só temos, eu tenho a dizer a vocês o seguinte: em 2006, o Fábio Beguini era o provedor, o
Sindicato dos Trabalhadores da área de saúde determinou um reajuste de 16,33% de aumento aos funcionários. O hospital não tinha condições de efetuar esse pagamento. Todos os funcionários contratamos um advogado e entramos com uma medida judicial contra o sindicato e todos os funcionários abriram mão desse aumento. Daí os funcionários da época que sabem disso. De 2006 até hoje, todas as convenções coletivas do sindicato, que é o Sintra Saúde, que é o sindicato do hospital, eles não chegaram a um acordo, está sob júdice, desde 2007, 2008 e tal. Os funcionários do hospital, desde 2006, ninguém mais recebeu 1 centavo de aumento. Os funcionários que ganhavam mais que salário mínimo, hoje estão todos ganhando salário mínimo, porque só recebe, aumentou o salário mínimo, aumenta, aí todos vão chegando no salário mínimo, entendeu? Então, realmente existe a diretoria e os funcionários que estão nessa luta também, para manter aquela entidade. Com a palavra, vice-presidente, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos, senhoras e senhores, vereadores, Neném, provedor do hospital, os Vinícius aí, todos. Boa noite, doutor Gilberto, doutor Juninho, a provedoria do hospital, diretoria. Sejam todos bem-vindos. Em relação ao aumento do repasse para o hospital, também aí, o ano de 2013 e 2014, eu fiz várias devoluções aqui durante o ano para ajudar o hospital. Devolvi à prefeitura e a prefeitura devolvia para o hospital. E em novembro e dezembro foi devolvido 85 em novembro e mais 85 em dezembro para pagar o serviço do pronto-socorro. Então, vejo que é de extrema importância que tem que ser feito esse aumento. E o que eu sugeria? Tem que fazer a mudança no projeto, porque tem que passar para o nosso projeto. Por mensal, a gente não pode fazer essa devolução, porque até que o tribunal, por lei, não pode, porque o tribunal vem a questionar nós. Por que está devolvendo? Entende-se que a gente está devolvendo porque a gente está precisando. E a gente pode ver esse corte mesmo, eles revêem o valor que é repassado para nós. Mas nós vamos sentar a diretoria, a mesa diretora, junto com a provedoria, a diretoria do hospital, a prefeitura. Sim, a gente pode entrar num consenso e para estar melhorando isso, sim. Não dá para resolver isso aqui hoje, mas a gente pode estar marcando uma reunião para, assim, sentar os vereadores, a mesa diretora, e que puder, a gente está podendo ajudar, lógico que a gente vai ajudar. Dentro do possível, dentro da legalidade, nós que a Câmara, o dinheiro é do povo, então a gente vai estar ajudando sim. Se não pode devolver mensal, por que não semestral? Porque o ano de 2013 e 2014 eu ajudei muito. Eu chegava lá no funcionário, Valdir, que é o contador da casa, falou: Valdir, estão precisando de dinheiro lá, precisa pagar os funcionários, como que eu faço? Vamos estudar, dá para a gente devolver? Aí ele falou assim: não, Cláudio, dá, porque tem uma porcentagem que tem que devolver. Então, se chegou naquele limite, eu não posso devolver mais. Então, tem um valor X que eu posso devolver. Mas, no que puder, a gente está ajudando, e lógico, a gente vai ajudar sim. A Câmara, então aqui os vereadores estão aqui para isso, para ajudar. E pode ter certeza que nós vamos ajudar sim. Viu? Muito obrigada. Senhor presidente, mais um minuto, por favor. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Boa noite a todos. Viu, Guilherme, pode pedir também ajuda no controle da roça, de selo, alimentos. Pode também pode? Sim, é o que a gente citou. É que, na realidade, é o cansaço e o desgaste que a população está. Não é para pedir, não, sim. Isso aí não impede nada. Até a gente está aí para, com certeza, para o mês que vem, vamos fazer um bingo ou uma rifa de uma moto. Isso. Você entendeu? Então, isso é recurso. Só que é aquela coisa assim, que a gente queria ter um respiro.
pelo fato do desgaste que exige festa todo mês. Não, festa não, mas ó, o hospital, como ajuda para festejar? Você no hospital. Então, mas existe hospital, existe a paz, existe cada criança, é aquela coisa, asilo, então é uma sobrecarga de pedir, né? Então é pedir aqui, então é esse desgaste, né? Lógico que a gente vai continuar do mesmo jeito, com tentar receitas de todas as formas. Era uma coisa mais fixa, mais para que tivesse estabilidade até para quem trabalha na empresa. Né? Que a gente contrata uma pessoa, estava precisando de gente na secretaria, acho que o Deus não sabe. Eu falei, mas a gente parece que já falaram que a gente não recebe. Quer dizer, fica uma imagem, né, denegrida, né, negativa. Então, é uma empresa, como todas, né? E como se diz, com déficit ninguém sobrevive. Né? Então, a gente tem que, como toda empresa, tentar pelo menos chegar, né, num pau a pau ali que a gente possa trabalhar. Para nós, só para nós encerrar aqui, depois você pode concluir seu tempo aí. O vereador João Francisco da Silva. Obrigado. Para encerrar aqui. Obrigado mais uma vez. Esclarecendo aos senhores digníssimos vereadores, ao presidente da Câmara, ao secretário, digníssima Cláudia Cristina de Lino Sá, e nobres colegas vereadores e senhores presentes que estão aqui. Eu quero agradecer por estar aqui. Fico muito feliz em receber vocês aqui, poder falar e chegar a uma conclusão que podemos ajudar. No ano 2011, 2012, que eu fui presidente da Câmara, eu consegui repassar para a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão 30 mil reais todos os meses para que ajudasse o hospital. Eu acho que na situação que o hospital está hoje, se a gente pudesse passar 30 mil reais, solucionava o problema do hospital. Vamos pensar, vamos sentar, como disse a digníssima vereadora Cláudia Cristina de Lino Sá, vamos chegar a um bom senso aí de não deixar o hospital fechar. É triste saber que a nossa cidade, nós vereadores aqui, eu principalmente 3 mandatos de vereador, saber que pela primeira vez que estou aqui, talvez no último mandato, não sei se candidato mais ou não, saber que o nosso hospital está fechando por falta de dinheiro. Eu sei que todo hospital passa por dificuldade, mas está na nossa mão. Vamos salvar essa situação, nós não podemos deixar acontecer isso. Pode contar comigo, com minha presença para ajudar vocês, com meu voto, para ajudar a pedir para o prefeito, mandar mais dinheiro, como falei antes, que diminua aí uma verba aí que possa construir uma coisa que não seja tão importante. Para nós, hoje o importante é o hospital, maternidade, Senhor Bom Jesus. O senhor me permita a parte? Permito, sim. Terça-feira, a Câmara dos Deputados votou o orçamento em positivo. Passou por maciça votação. 1,2% de tudo que é produzido nesse país vai ser destinado a emendas parlamentares. Desses 1,2%, que eu não sei precisar quantos bilhões serão, 50% deles tem que ser destinado à área de saúde. Então também está aí outro viés, outro caminho também, para que se tenha valores maiores para o município. Fora que também tramita na Câmara, né, dos Deputados, no Senado Federal, a questão da alteração do percentual de 6% do PIB para 10%. Tudo que é produzido do produto interno bruto também para destinar à saúde. Então são ações emergenciais que necessitamos agora e a gente também tem que ficar de olho nessas situações. Só para finalizar a questão de doação, eu acho importante, porque a gente fazer uma solicitação, eu peço um bezerro, eu peço um saco de café, eu peço 100 reais. Naquele momento, às vezes, a pessoa não tem condição. O carnê, ele é uma questão democrática. Não impor um valor igual o senhor mencionou, doutor Gilberto. Aí se eu tenho o carnê aberto, eu posso doar R$1, R$5, R$10, R$50, R$40. Não determinar valor. Se nós tivéssemos 5 mil pessoas que colaborassem a R$5 por mês, seriam 25 mil reais. Agora eu pergunto, o que pesa R$5 para cada um de nós? É uma solução também. Não é a única, claro, mas é uma solução. Com a palavra, primeira secretária Sueliane Almeida, só para encerrar essa parte aí com os vereadores. Toda a diretoria do hospital e funcionários, pode ter certeza que o que depender de nós aqui da mesa e os demais vereadores estaremos fazendo. Porque, mesmo com essa crise que o hospital está atravessando, que nós todos sabemos,
o atendimento ao paciente não mudou nada. Ontem mesmo estive com minha filha, né? Ela esteve internada lá por algumas horas na observação, né? E foi muito bem atendida. Eu penso nela, tem os demais, porque o que eu não quero dos meus filhos, não quero dos demais moradores de Bueno Brandão. Se não tivesse funcionando no hospital, mesmo que fosse por algumas horas ela ficar internada, ela teve os primeiros socorros. E eu teria que deslocar para outra cidade. Agora ela estava lá e eu estava acompanhando, estava junto com ela. Então pode ter certeza que eu falo, esse hospital jamais fechará. Porque a gente tem força para lutar e para ajudar. Helena, só para concluir. Bom, para concluir, espero que dê tudo certo. Vai dar. Né? Então a gente aguarda, né? Vocês, claro, que tem todos os trâmites legais, né? E então a gente vamos aguardar que tá aqui os papéis, vou deixar com vocês aqui só para vocês darem uma olhadinha. E não mais é só. Como já foi dito, a gente vai ver sim com os responsáveis.